Olá, querida mulher! Aqui é Josélia Calisto e vamos seguir com a resenha dos capítulos do livro Mulheres Improváveis, da autora Viviane Martinello, da editora Vida. Já andamos e chegamos até o capítulo 5. Parabéns, mulher, para você que está até aqui conosco. Não desanima, segue firme, pois vamos perseverar até o final deste livro. O título deste capítulo 5 é Respeite a sua estação, ou seja, o seu processo. Pois o mundo não é dos que chegam em primeiro lugar, mas é dos diligentes. Há uma estação, tempo e modo apropriado para tudo. Então, vamos buscar sabedoria. E uma das chaves para se alcançar é vencer a comparação. Porque é preciso viver conforme o tempo, a estação e a identidade que nos foram confiadas por Deus. Isso, mulher, é convertido em autoridade que vai fluir naturalmente de você e, ao mesmo tempo, vai liberar do céu o sobrenatural sobre sua vida, com unção e ousadia. Cada estação traz a sua característica própria, seja ela verão, primavera, outono, inverno. Nem sempre estamos na estação mais vibrante de nossas vidas e está tudo bem. O que não podemos é simular o que não somos. Porém, sabemos que vivemos em um sistema secular que nos impõe o perfil de uma estação contínua de ótimos e excelentes resultados, o que isso não é sustentável. A pastora Viviane sempre traz aqui exemplos durante o decorrer do livro, exemplos práticos no decorrer para que nós possamos ter um melhor entendimento, fazendo o conteúdo ser melhor absorvido. E aí eu vou trazer já o exemplo do nosso próprio grupo, onde estamos compartilhando estes áudios, que é um excelente exemplo, porque aqui nós contamos com mulheres de tempos e processos diferentes. Aqui nós temos mães, esposas, amigas, pastoras, filhas. E o que nós podemos concluir é que somos únicas. Será também comum aqui entre nós estarmos muitas vezes em uma mesma estação, uma mulher na mesma estação da outra mulher. Porém, vamos visualizar respostas diferentes. E o que nós queremos aqui trazer em bastante evidência é que nós possamos aprender a celebrar com a mulher que está do nosso lado. Para isso, nós precisamos desenvolver a humildade e dizer não todos os dias para a soberba própria. Nós precisamos voltar para si, para que possamos seguir perseverando em seu respectivo processo de vida. Todas as estações têm seu tempo determinado, pois assim o Senhor fala em sua palavra. Há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Então, nós precisamos ficar atentas aos downloads do céu. É assim que eu me refiro às revelações que o Senhor derrama sobre o nosso coração e o nosso espírito, para que nós possamos entender qual é a mensagem do Senhor para este tempo para nós mulheres. Precisamos saber nos colocar nos diversos ambientes em que nós frequentamos com sensatez, sabendo observar, falar e calar, para que muitas vezes nós não sejamos expostas desnecessariamente. Aqui nós temos um exemplo no livro das sementes. Cada espécie tem a sua respectiva semente, carregando a particularidade do seu tempo próprio para poder se desenvolver. E eu quero falar para vocês de uma experiência particular que eu vivi. Quando comprei o livro Mulheres Enraizadas, veio junto o papel semente. Acompanhava sementes, onde era o propósito nós fazermos o próprio plantio dela e acompanhar sua germinação, seu brotar, seu desenvolvimento.
Só que comigo eu tentei fazer, mas deu tudo errado. Eu não sei se eu expus demais ao sol, eu não sei se eu reguei de mais ou de menos, ou se simplesmente não era a estação para aquela espécie a qual eu estava semeando. Então, muitas vezes, nós precisamos estar atenta a isso, porque cada semente carrega a sua particularidade. Veja bem, a natureza nos ensina muito. E acredito aqui que as mulheres que estão neste grupo e já desde os áudios do livro Mulheres Enraizadas que a Érica fez, estão pegando bem isso no seu espírito, hein? E o livro trata mais para que nós possamos evitar esta comparação entre umas com as outras, porque isso é fundamental. Apesar de ser um grande desafio, não é tão fácil, porque muitas vezes nós temos o hábito de achar que a grama da vizinha é mais verde. Mas sabemos que isso não é. E isso nós vamos estar entendendo no decorrer desse capítulo. Ela também traz o exemplo de um terreno em que tinha um pessegueiro seco e uma laranjeira carregada de frutos. As duas espécies, as duas árvores estavam no mesmo espaço, passando pelas mesmas intempéries, mas cada uma respondendo diferente. Uma sem frutos e a outra pensa de tantos frutos. Nós transitamos nestes dois momentos durante a nossa vida, pois a nossa essência é cíclica. E estar no momento diferente de suas amigas, que estão, por exemplo, colhendo realizações pessoais em diversos aspectos de sua vida, isso não quer dizer que você esteja morta. Você pode também chegar nesta estação de uma maneira, claro, adequada à sua realidade. Neste capítulo, ela explica a diferença entre desistir e renunciar. E no decorrer da vida precisamos lutar contra nós mesmas, para que nós não possamos desistir, apesar da realidade em que está ao nosso redor, que muitas vezes não é a mais empolgante. Mas é aí que precisamos perseverar, pois já sabemos que o nosso Pai, ele não tem filhos preferidos, mas ele espera que nos voltemos a ele em verdadeira essência. Por isso precisamos entender aonde estamos em fé neste momento, para avaliar o nosso quadro espiritual atual. Porque, mulher, não adianta querer negociar com Deus, dar as suas próprias justificativas. O que nós precisamos é nos render. Outra coisa muito importante é entender que temos chamados específicos e carregamos a particularidade de sermos mulheres. E temos fases muito diferentes umas das outras, porque uma com o bebê no colo e um outro bebê puxando a saia, pode ser que esteja ouvindo este áudio nesse momento, enquanto uma outra está indo no seu carro assumir uma promoção, alcançando uma melhoria de salário e está em completa evidência. Mulheres, lutar contra a nossa fase, o nosso tempo, isso é perda de tempo. Nós vamos perder a chance de desfrutar os presentes de cada estação. Como é tremendo se dedicar por um tempo à maternidade. Sim, não vamos dar conta de tudo, vamos renunciar mesmo. Vamos renunciar muitas vezes uma excelência em dedicação ao trabalho, mas não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Será que de repente não é a hora de você ver para o teu primeiro ministério, que Deus primeiro te confiou, o equilíbrio da tua casa, para que então você possa vislumbrar lá fora o padrão que você está vendo das mulheres do século para ontem postas? São muitos desafios, eu sei, não é fácil, mas que a gente possa estar atenta, pois até mesmo os invernos nos colocam em grande vulnerabilidade. Isso é um fato. Porém, ele carrega uma provisão escondida. Só precisamos dirigir para quem realmente soluciona e cura todos os nossos males, principalmente nos tempos de inverno.
E isso nós alcançamos ao desenvolver essa intimidade que nós tanto falamos aqui no decorrer desse livro, a intimidade na presença de Deus, entendendo então os posicionamentos que dependem de você para alcançar resultados diferentes, para que você possa então romper e sair da estação seca. Pois o Senhor, Ele usa nossas maiores frustrações para nos alinhar à sua perfeita vontade. Então, vamos celebrar o que é nosso. Que caia por terra toda a inveja que só traz mal. E olhe para você e o seu hoje. Olhe com amor as mulheres ao seu redor. Reveja seus comportamentos e desenvolva maturidade para que você possa se acolher, para que você consiga perseverar, para que você perceba e haja sobre as promessas que Deus tem para você. Esse livro também, ele trata muito das expectativas. E é quando a pastora Viviane traz um outro exemplo da Bíblia, que foi quando Jesus buscou frutos em uma figueira. Só que ao chegar, ela só tinha folhas. Ali ele queria saciar sua fome. Só que ao chegar perto daquela figueira, ele não encontrou frutos. E ali ele não esperava encontrar figos. Aliás, ele não esperava encontrar pêssegos e laranjas, ele esperava encontrar exatamente figo. Jesus, ele sabe de nossa capacidade. Ele acredita em nós. Afinal, já nascemos com a nossa identidade, propósito e chamado em Deus. Precisamos nos reconhecer, porque Deus, ele sabe do nosso potencial e ele espera que o coloquemos em prática. Isso daqui é muito poderoso. Não caímos por acaso no ventre das nossas mães. Não caímos por erro em nossas famílias atuais, sejam elas problemáticas ou não. Temos certamente uma missão no espaço onde estamos inseridas hoje. Há um caminho, e é através desse livro que estamos trazendo a nossa consciência, a responsabilidade que nos cabe, porque nunca é demais relembrar. Afinal, o DNA está em nós, e acessar o seu potencial vai trazer para cada uma de nós realização e plenitude. Mas somos também mulheres falhas, e cuidado com o excesso de vaidade, com o excesso de soberba, que vai lutar para que nós tenhamos as nossas vontades atendidas. Muitas vezes as vontades estão baseadas na expectativa alheia e vamos acabar frustrando não só a nós mesmas, mas principalmente os planos de Deus ao nosso respeito. Por isso é tão importante, mulheres, temer a Deus e honrar pessoas, e não ao contrário. Muitas vezes estamos temendo pessoas e honrando Deus. Vale refletir, não é mesmo? Uma outra questão, para que isso possa acontecer na ordem correta, é você saber dizer não na hora certa, porque isso é libertador. Agora, muitas vezes, acabamos dizendo não para o nosso pai. Então, Deus nos desafia, mesmo quando não nos julgamos capazes, mas que sejamos mulheres disponíveis à vontade de nosso Criador. Hoje você é uma mulher que serve, ou você é uma mulher que vive em busca de resolver suas próprias mazelas? Sim, isso eu quero trazer para saber e entender se você tem paz durante essa vida de desafios, se você consegue seguir uma mulher que produz, uma mulher que se acolhe, que não nega as suas dificuldades, se coloca em posicionamento para resolvê-las e que está atenta para aqueles que precisam segurar na sua mão. Porque enquanto seguramos na mão de alguém, podemos nós segurarmos na mão de outra mulher para auxiliá-la. É uma troca que nós vivenciamos. Isso é amor. Isso é compaixão, isso é um olhar de misericórdia e muitas vezes só ficamos buscando misericórdia para nós mesmas. Cuidado, mulher,
De longe, todo mundo parece perfeito, mas escondemos ou nos protegemos atrás de folhas, como fez aquela figueira. Mas o Senhor ali buscava frutos. Era o correto aquela figueira, vivendo a sua própria estação, ela estar seca, porque as folhas da figueira costumam acompanhar frutos. Ali ela não estava aceitando a estação dela. Então aqui é aquele exemplo de que, de longe, tudo parece perfeito. De longe, a vida da sua amiga parece perfeita. Ou seja, cuidado com o falso. Damos frutos conforme a espécie. E a árvore que não dá fruto, o ramo, no exemplo aqui que não dá fruto, Deus corta e atira ao fogo a fim que ela possa então ser corrigida. É o ramo. Deus não costuma podar, cortar aquela árvore por completo. Ele reaproveita os seus filhos, afinal de contas, ele é um Deus de recomeços. Jesus aproveita para que possamos ser reconstruídas em cima das ruínas, como fala Neemias. Então Deus corta o ramo, sim. Ele poda o ramo, sim. Mas ele não nos corta porque ele não apaga o pavio que está fumegando. Ele não veio para isso. Ele veio para nos reanimar e trazer vida. Fruto bom para Deus é o nosso caráter honrado. É como um presente que nós damos ao nosso agricultor, que cuidou tão bem de nós durante todo o processo de desenvolvimento. Carregamos conosco dons, ministérios e atividades. E essas nós podemos nomear como sendo as nossas folhas. E que estas, na verdade, nós devemos usá-las para servir ao próximo com o nosso chamado, com a nossa missão. E eu quero te dizer, não se autodesvalorize. Você tem valor. Mergulhe todos os dias dentro de você para se reconhecer e ver o que Deus depositou. Porque Ele espera que o tememos e para que também tomemos posse, para que possamos fluir com autenticidade. Um outro exemplo, também citado neste capítulo 5, foi da figueira que sofria de comparação ao estar no meio de uma plantação de uvas. E aqui ela fala que nós mulheres precisamos corrigir o comportamento da comparação e sair daquela tecla Ctrl+C e Ctrl+V que a gente costuma fazer nos documentos quando a gente está digitando no computador. Pois nossa autoridade vem quando fluímos da nossa verdadeira essência e não usamos as pessoas como uma cópia. Nesse momento em que vocês estão escutando minha voz e não a voz da Érica, vocês podem se identificar ou não com o meu jeito de falar, com o meu jeito de gravar os áudios. Mas o fato é que cada uma de nós, tanto eu quanto a Érica, tem a sua própria essência. E nós não nos moldamos uma na outra. Nós nos incentivamos uma à outra para cumprir o chamado de Deus, que é específico para cada uma de nós. Então, mulher, quando há amor e respeito, o chamado flui. Esse chamado não flui, como eu já comentei em outros momentos, somente para quem está para falar para os outros e para a multidão. Flui dentro do teu lar, do teu raio, onde você tem as pessoas que o Senhor espera que você impacte. Aqui dedico esse tempo, porque este livro, Mulheres Improváveis, ele fez parte do meu resgate interior. Exatamente como Viviane tem colocado, eu cumpri esse caminhar. E assim eu fui acessando a minha missão. E quero hoje trazer esse testemunho, porque nós somos agentes declaradas do reino de Deus. O nosso testemunho é para estimular mulheres de que é possível. Eu sou uma mulher improvável. Eu sei que você também já se considera uma mulher improvável. Então que possamos, nesse tempo em que compartilhamos estes áudios, eu daqui gravando, vocês daí ouvindo, que nós possamos somar para o reino de Deus. E com muito amor eu encerro esse capítulo, lembrando que vai faltar a parte 2 do capítulo 5, que logo mais eu vou distribuir aqui para vocês.
Agora fica com o Senhor Jesus. E outra coisa, os áudios não deixaram de ser, de certa maneira, longos, mas posso dizer para você, eu não estou preocupada com o tempo em si, mas a qualidade do conteúdo. Então, escuta, pausa, volta, fica a seu critério, afinal, você está com o dedinho para controlar. Mas que você possa estar junto comigo nesse tempo maravilhoso, onde estamos nos edificando juntas. Um grande beijo, mulher, que você possa estar cada dia mais fortalecida e fica com a graça do Senhor Jesus. Um beijo, tchau, tchau.